Olá, canal do Nogueira. O tema de hoje é biomas afetivos. Biomas afetivos. Quando a gente fala em biomas afetivos, é um conceito, uma expressão conceitual que ela tem a ver com aquilo que eu tenho chamado de filosofia afroperspectivista e que tem como inspiração fundamental ninguém nada menos do que Orunmila. Orunmila, filósofo iorubá, a região hoje onde fica Benin, Nigéria, que por volta de 500, 600 anos antes de Cristo, produziu um trabalho incrível, sistematizando o que a gente pode chamar de Odu Ifá. Então a gente pode compreender que esse filósofo, ele traz uma grande contribuição para a gente pensar o tema do amor. Então nessa interpretação afroperspectivista, um dos biomas afetivos que a gente tem que compreender é o bioma afetivo do ar, tá? Bioma afetivo do ar. Então a gente pode falar em afetos de ar. Quais são os afetos de ar? Brisa, ciclone, furacão, tufão, tornado e vendaval. Então, quando o amor ele se comporta como o elemento ar, ele pode ser uma brisa, ele pode ser um ciclone, ele pode ser um furacão, um tufão, um tornado ou um vendaval. Mas não só o amor, muitas vezes outros sentimentos também. Então, se uma pessoa ela está sentindo amor nesse registro do ar, ela pode estar sentindo às vezes também ciúme num outro registro afetivo. Ela pode estar sentindo ciúme no registro do fogo ou no registro da água. Então, a combinação desses afetos, ela vai configurar o nosso comportamento, vai configurar o que a gente está sentindo, o que nós estamos pensando e a maneira como a gente vai atuar diante de um relacionamento com qualquer pessoa. Então, muito importante ter uma noção do tipo de bioma afetivo que nós estamos, onde nós estamos. Isso é fundamental. E quando é ar, são como eu disse antes, pode ser brisa é leve, o tufão, ele tira tudo, leva tudo, o vendaval também, mas tem um furacão, que é um fenômeno climático que rodopia, derruba casas, derruba as coisas. Então significa que às vezes quando o amor ele está nesse registro afetivo do ar como furacão, ele pode varrer tudo ao seu redor, tudo que está próximo, tudo que está perto. Mas às vezes, quando o amor é brisa, ele pode entrar em conflito, em confronto com outro sentimento que não é o amor. Então, porque uma pessoa que ama não deixa de sentir raiva, não deixa de ter medo. Então, às vezes, na combinação de forças, pode ser que o medo seja mais forte do que o amor. Por isso, algumas pessoas podem, às vezes, desistir da experiência de amar. Então, talvez uma recomendação é fazer um tipo de exercício filosófico, assim como a gente entendendo que filosofia também é um exercício espiritual não no sentido religioso, mas no sentido de uma organização afetiva, uma organização existencial da vida, para a gente saber qual é o registro afetivo dos nossos sentimentos. Afetos de fogo. Quando a gente fala elemento fogo, tem 3 categorias afetivas dentro do fogo, tá? O amor, ou qualquer sentimento, qualquer emoção, no registro do fogo pode se comportar de modo solar, de modo vulcânico ou de modo fogueira. Então o amor pode ser fogueira. Se o amor está no registro do fogo como fogueira, o que acontece? Ela pode ser apagada se um outro sentimento ele for, por exemplo, uma enxurrada, um rio caudaloso de raiva, um rio caudaloso de ciúme, por exemplo. Se ele encontra uma fogueira pelo caminho, ela pode ser apagada. Agora, quando o amor tem um caráter solar, o sol ele ilumina, ele é forte, ele é vigoroso e de repente, dependendo, ele vai ter muito mais resistente. E quando é elemento solar, ele é muito mais resistente do que o elemento fogueira. Quando ele é vulcânico, ele pode queimar e estraçalhar o que está pela frente também. Então, nesse sentido, a gente tem que compreender que
falar em biomas afetivos, falar num registro afetivo, eles estão sempre em interação, nunca estão sozinhos. Então, esse sentimento do amor, ele está junto muitas vezes em relação com outros sentimentos, como a vergonha, como ciúme, como inúmeros sentimentos, como a culpa. Então é importante a gente saber como é essa interação. Agora, falar de afetos de fogo é falar nessas 3 categorias: solar, vulcânica e fogueira. E aí isso dá uma dimensão de como a gente ama através do elemento fogo. Como é que a água se comporta quando a gente sente nesse registro afetivo? Tem 3 registros para as águas. As águas podem ser lênticas, né? A água pode ser parada, né? A água pode ser corrente, mas ela pode ser doce, pode ser salgada. Então a gente pode agrupar os afetos aquosos em 3 registros: lago, rio ou mar. E isso faz uma diferença, porque o lago é água parada. Lago, lagoa, geralmente são água doce. Então isso tem um tipo de habitat, um habitat para alguns tipos de animais, para um tipo de flora, um tipo de fauna específica, que vai viver nessa região. Assim como no mar, os mares moram alguns tipos de peixes, de animais, diferentes daqueles que estão nos rios, que habitam os rios. Então, quando a gente fala em afetos de água, a gente fala em lago, lagoa, mar e rio, a gente está falando de um tipo de flora e fauna afetiva que habita essa região. Então, quando a gente sente amor, quando a gente diz que ama, mas o amor ele está no formato lago, ele tem alguns tipos de nutrientes, vidas, flora e fauna afetivas que habitam esse lugar. Isso é diferente quando a gente está falando do mar, por exemplo. E como é que esse mar está também? Porque o mar pode estar sob tempestade. O mar pode estar interagindo com outro sentimento que é um ciclone. Um ciclone que passou pelo mar e faz um tremendo maremoto que invade todas as outras regiões da nossa vida afetiva. Então é importante saber como é que o nosso sentimento, o nosso afeto, ele vai interagir com outros afetos. Como é que a gente entende o amor? Numa leitura afroperspectivista, a partir de Orumilá, com Huneffer, com Sobon Fusomé, com a própria Bell Hooks, uma autora também que eu gosto muito, eu tenho entendido o amor não só como um sentimento ético e político, mas também como um sentimento que ele ajuda a equilibrar os outros afetos. É um afeto de equilíbrio. E a partir desse afeto, ele é um catalisador que nos ajuda a manter a nossa vida afetiva toda equilibrada. Essa é, então, uma aposta teórica, é uma tese afroperspectivista, por isso a importância do amor. Mas entendendo que o amor nunca está dissociado de outros afetos, de outros sentimentos, outras emoções, tudo bem? Isso é importante dizer. Então, quando a gente fala em afetos de água, lago, rio ou mar. Investigando um pouco o que é o lago, o que habita os lagos, lagoas, o que habita o rio, o que habita os mares, a gente tem uma dimensão do que nos habita quando nossos afetos, eles se comportam como água. Quando fala em terra, que é aquilo que sustenta, aquilo que nos ajuda a ficar organizado, tem 4 possibilidades da gente pensar os afetos a partir do registro do elemento terra. Então pode ser arenosa, argilosa, pode ser calcária ou humo, né? Então solo humoso, calcário, o solo arenoso ou solo argiloso. O que ocorre? A terra é uma base, só que suponha, se você tem que molhar uma planta, regar uma planta, à medida que você rega a planta, se você regar muito, se a terra for muito compacta, os nutrientes vão circular, os nutrientes afetivos vão circular com mais dificuldade. Agora, em alguns solos, é mais fácil a gente construir um edifício, sobre alguns solos. Sobre outros, nada fica parado, tudo desaba, tudo bem? Se a terra é uma base, se a gente vai construir alguma coisa sobre a terra, é necessário que ela seja firme, seja forte.
É possível que uma obra de engenharia só seja durável se ela for bem feita. Por outro registro, se a gente quer cultivar alguma coisa, é importante que essa terra ela permita que os nutrientes circulem muito. Se a terra for muito compacta, ela pode ser um problema. Então, o que está em jogo não é só a qualidade da terra, mas é o que nós queremos com isso. Se é construir, ou se é plantar, se é cultivar. Então, a importância a gente entender os nossos afetos ou como o nosso amor, que se comporta como terra, porque o amor ele pode se comportar como fogo, como ar, como água, como terra. Isso vai variar de momento para momento. Um casal que está junto há algum tempo, ele pode se amar durante uma boa fase como água, mas isso pode mudar para elemento terra, pode se mudar para fogo, e em cada um tem subcategorias, tem categorias para esse amor. Então, no caso da terra também, a terra não é boa ou ruim se ela for muito compacta, se ela for argilosa, se ela for calcária, depende do objetivo, do projeto. Entendendo que um casal é formado por duas pessoas que têm um projeto em comum e que vêm de famílias diferentes, é importante de saber qual o projeto desse casal para saber quando o amor se comporta como terra, que tipo de terra é necessário para fundar ou cultivar os afetos que esse casal precisa para ficar junto. Então, por hoje é só. Curta o vídeo, espalhe por aí para quem você acha que se interessa por um tema como esse, compreender os nossos biomas afetivos e como a compreensão deles nos ajuda, além do autoconhecimento, a ter uma autointimidade que pode melhorar um pouco a nossa relação com a pessoa que nós amamos, com quem a gente ama. Até o próximo vídeo.